Me diz uma coisa, você aceitaria levar a culpa por um crime e, em troca disso, receber qualquer favor do mundo da pessoa que você livrou a cara? Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal e eu tô aqui hoje pra falar de um livro que eu li recentemente, que é um suspense psicológico bem legal, eu acho que vai agradar muitos leitores, que é Um Pacto de Silêncio, da Sharon Bolton. Vamos falar sobre esse livro e sobre essa sinopse apocalíptica que temos aqui. Então, Um Pacto de Silêncio é um suspense psicológico britânico da Sharon Bolton, que aqui no Brasil saiu pela Dark Side com tradução do Daniel Bonesso. Tudo começa com um grupo de 6 jovens que estão aproveitando o final do verão antes do início de toda a sua vida. Eles estão prestes a se tornarem adultos e todos os sonhos estão pela frente. Mas esses 6 jovens estão ali bebendo, curtindo uma piscina, quando eles resolvem fazer uma brincadeira, aliás, de muito mau gosto. Afinal, eles são ricos, mimados, imprudentes e têm todos os sonhos pela frente. Acontece que essa brincadeira que eles irão fazer vai resultar na morte de 3 pessoas. Eles entram em pânico assim que isso acontece, claro, afinal eles sabem que a partir desse momento a vida deles está destruída. E em meio a esse pânico que se segue, né, dos 6, já pensando em tudo que eles vão perder assim que a polícia descobrir, uma dessas 6 pessoas se oferece para fazer um pacto. A Megan, que é uma das jovens, ela diz então que ela tomará a culpa por todos eles, ela vai assumir o que eles fizeram e em troca os outros 5 vão ficar devendo um favor a ela. Esse favor não tem limite, ela pode pedir o que ela quiser assim que ela for libertada. No calor da confusão, todos os 5 aceitam o pacto e assinam uma folha, inclusive, que conta exatamente o que aconteceu naquela noite. E esse é o salvo-conduto da Megan. O tempo passa, é claro, e nós vamos encontrar todos eles 20 anos depois. A Megan acabou de ser libertada e adivinhem, ela vai direto para pedir os seus favores. Afinal, ela tem 5 para cobrar. Nesse momento, a gente vai começar a descobrir o que aconteceu com os outros 5, né? Qual foi a vida deles. Todos eles, de certa forma, estão bem-sucedidos, construíram carreiras, têm famílias. E ao contrário do que eles haviam prometido lá no dia do pacto, eles meio que esqueceram da Megan dentro da prisão. E a vida dela lá dentro não foi fácil, viu? Ela passou por poucas e boas, ela sofreu muito lá dentro. Então vocês imaginem o estado mental dela quando ela sai. Isso vai ficar ainda pior quando ela sair e descobrir que todos estão levando vidas belíssimas e que ninguém teve a pachorra, como se diz, de estender a mão para ela durante todos aqueles anos. Me diz, vocês não saíram com raiva no coração? Pois bem, a partir daí várias coisas vão se sucedendo na história, ela vai se encontrar com todos eles e ela vai, né, partir para a solicitação dos seus favores. Aqui eu, claro, não vou contar para vocês o que ela vai solicitar de cada um, mas assim, é uma construção psicológica muito legal. Aliás, essa foi a minha parte favorita do livro inteiro, porque a Megan, ela não chega diretamente neles e diz, olha, eu quero X coisa, eu quero Y coisa. Não, ela chega com um papo assim, muito tranquilo e ela dá umas pistas, né? Ela não pede nada diretamente a princípio. Ela chega, por exemplo, em um deles e ela diz, nossa, que casa linda você tem, eu só mudaria tal coisa, tal coisa e tal coisa, quem sabe um dia. E aí a pessoa fica, meu Deus, ela vai pedir minha casa? E ela vai fazendo isso com todos os 5. Toda vez que ela se encontra com um deles, ela passa essa conversa neles. E a gente vai vendo ao longo da narrativa que eles vão entrando em paranoia. Eles vão perdendo o senso de realidade. Eles ficam cada vez mais em pânico conforme a história avança. E é muito engraçado porque a Megan não toma muitas atitudes diretas, mas a presença dela e o fantasma do favor que ela vai pedir deixa todos eles em pânico o tempo inteiro e eles começam ali a cometer uma burrice atrás da outra. Você também começa a perceber, ou pelo menos essa foi uma coisa que me saltou aos olhos, como essa vida perfeita que eles construíram nesses 20 anos, ela não é tão perfeita assim. Porque, querendo ou não, eles ficam um pouco assombrados pela culpa do que eles fizeram. Eles cometeram um crime, eles deixaram uma pessoa levar a culpa por causa deles. Então, eles acham que eles vivem vidas muito boas, mas na verdade você percebe que a vida deles, ela rui muito rápido. Exatamente porque nunca foi uma coisa muito concreta. E o tempo todo é engraçado como você sabe que todos ali são culpados. Você sabe que lá na adolescência eles eram todas pessoas terríveis, né? Mimados, egoístas, totalmente imprudentes.
Só que a autora, ela tem uma maneira de escrever que no tempo presente, quando começa toda a questão da Meghan querer ou não os seus favores, em vários momentos você fica assim, meu Deus, tomara que ela não peça nada muito terrível pra eles. E um segundo depois você muda de ideia e diz, não, eu espero que ela peça algo horrível deles. Porque, né, ela ficou 20 anos comendo o pão que o diabo amassou lá dentro da prisão. Então é um livro que você acaba meio que mudando de lado de vez em quando, porque você acaba pensando, né, o que eu faria nesse lugar? Será que eu deixaria alguém levar a culpa por mim? Será que eu levaria uma vida tranquila se alguém levasse a culpa por minha causa? Não sei. Eu dei para esse livro 4 de 5 estrelas, eu adorei a história. A minha parte favorita foi essa questão da criação da tensão psicológica. Você realmente consegue sentir a estrutura da cabeça dos personagens ruindo conforme a história avança. E eu acho que a autora faz isso muito bem. Eu só não dei 5 estrelas pra ele, e aqui é uma coisa muito pessoal da minha leitura, tá? Talvez quando você for ler isso não importe e também nem aconteça. Eu achei que o finalzinho do livro, ele não é tão potente quanto o resto da história. O clímax do livro, ele é breve e ele termina de forma bem abrupta. Você meio que não tem tempo de saborear o final, sabe? E pra essa história, pro que vai acontecendo e pra tudo que é construído, eu queria ter saboreado o final um pouco mais. Eu queria que o final tivesse sido um pouco mais alongado. E ele é abrupto. Então eu senti que esse final não ter sido encorpado o suficiente foi o que me fez dar uma notinha um pouco menor. Mas mesmo assim, gente, continua sendo um livro excelente, muito bem escrito, bem elaborado. Eu realmente gosto da ideia. Mas eu só fiquei com essa coisinha que eu realmente esperava que o final tivesse sido um pouco mais impactante pra mim, sabe? Mas essa questão do impacto, ela é sempre muito pessoal, porque eu vi que muita gente deu 5 estrelas, amou, favoritou. Então eu acho que o final pode ter impactos diferentes para pessoas diferentes. Eu acho que é legal deixar isso sinalizado. Me contem se vocês estão interessados em ler esse livro, o que vocês acharam quando vocês leram ele. E claro, respondam a minha pergunta lá do início. Você deixaria alguém levar a culpa por você se essa pessoa ficasse te devendo um favor sem precedentes? Vamos bater um papo sobre culpabilidade. Vou deixar o link pro livro aqui embaixo para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você tá em busca de um suspense psicológico bacana, que vai deixar você assim, roendo as unhas, leia esse, eu acho que você vai gostar. Beijão, a gente se vê no próximo vídeo.